Tuas mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição, bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade com entrega total, é o bem que ameniza. Olá, alunos e alunas do curso Passe, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula, onde iremos conversar sobre o capítulo 1 do livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, que traz como tema progressividade da revelação divina na compreensão e aplicação do passe. E para dar início a esse estudo, nós precisamos entender primeiro o conceito de magnetismo, porque é através do magnetismo que se processa o fenômeno do passe. Então, para quem nunca estudou a esse respeito, nós temos lá no site Brasil Escola uma definição bem fácil da gente compreender do que é o magnetismo, que diz o seguinte: o fenômeno do magnetismo pode ser explicado através das forças de polo, ou seja, por exemplo, os materiais possuem dois diferentes polos. Quando entram em contato com outros materiais, os polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem. Esse fenômeno ele ocorre em razão do movimento dos átomos. Então, é um fenômeno diretamente ligado à eletricidade e é produzido pela movimentação interna dos átomos em circuito fechado, que produz um campo de forças. E esse campo de forças possui essa propriedade de atração e de repulsão. Uma vez que tudo na natureza é composta pelos átomos, nós chegamos à conclusão de que tudo possui o magnetismo em algum grau, maior ou menor, mas tudo possui a força magnética. Então, isso é importante para nós compreendermos como é possível a prática do passe, porque nós, enquanto seres também compostos por átomos, também possuímos em nós essa propriedade, esse campo de forças que é o magnetismo. Então vamos ao nosso capítulo, que vai tratar exatamente disso, da descoberta do magnetismo, dos estudos do magnetismo. E nós iniciamos aí com a informação de que o fenômeno magnético, ou a aplicação do magnetismo, principalmente para promover a cura, não é uma novidade, não é uma criação da doutrina espírita. O magnetismo já era utilizado, a cura por imposição de mãos, a energia humana já era utilizada pelos povos desde a antiguidade. Então nós vimos lá, nesse primeiro capítulo do livro Passe, que povos como os gregos, os árabes, os egípcios, já faziam uso do magnetismo, os romanos,
Moisés e o próprio Jesus fazia uso do magnetismo para curar as pessoas através da imposição de mãos. Então, todos aqueles fatos que foram considerados milagres no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos e até mesmo antes deles, eram fatos absolutamente naturais, que eram produzidos através da manipulação dessa força magnética, apesar de que muitas vezes aquelas pessoas que faziam uso dessa energia não tinham conhecimento, não tinham consciência de como eram os meios pelos quais elas produziam os fenômenos. Jesus tinha esse conhecimento, ele tinha essa consciência como espírito muito elevado que era, já com o domínio. Então, pelo seu grau evolutivo, Jesus tinha o conhecimento e tinha o domínio dessa força eletromagnética e, manipulando essa força de modo consciente, ele produzia tudo aquilo que era considerado milagre, considerado prodígio. Então, o magnetismo é essa base explicativa desses fenômenos e a doutrina espírita nada mais fez do que esclarecer para nós como que essa força age, como que ela é utilizada, né, pelos espíritos e pelos humanos também para produzir efeitos como aqueles que são alcançados através do passe. Então, a doutrina espírita, nós já sabemos, já estudamos, é um conhecimento que nos foi proporcionado e que também não é novo. Está no meio de nós, através da prática, através das vivências, também desde a antiguidade. Desde os tempos antigos, o conhecimento espírita, a prática espírita, esteve dispersa no meio de todos os povos e a codificação o que fez foi reunir, organizar e difundir esses conhecimentos, e entre eles está o conhecimento do magnetismo e das suas aplicações. Esses ensinamentos dos espíritos são proporcionados de modo gradativo conforme o amadurecimento da humanidade e conforme a sua capacidade de compreensão. Foi assim que essa prática, que já era utilizada desde os tempos antigos, de modo inconsciente pela maioria, nos tempos de Allan Kardec, ali no século XIX, essa prática passou a ser estudada pelos cientistas. A descoberta do magnetismo, o magnetismo animal, que inclui o magnetismo humano, ali naquele momento começou a ser investigada e começou a ser aplicada de modo racionalizado, de modo investigativo. E um desses estudiosos do magnetismo era o próprio Allan Kardec. Tanto é que, como nós já estudamos lá no curso Noções Básicas, ele foi atraído para os fenômenos espíritas para investigar se ali não acontecia exatamente fenômenos magnéticos que até o momento ele atribuía somente à consciência humana. Então, o que isso nos leva a concluir? Exatamente de que o uso do magnetismo não é criação da doutrina espírita, o conhecimento do magnetismo não é novo, ele apenas foi aprimorado e direcionado a uma aplicação pela doutrina espírita. Então, nós temos, alguns desses estudiosos, me desculpe pela pronúncia dos nomes deles, que são estrangeiros, eu não sei como pronuncia, mas nós vamos ter lá Grea, que ele estudou, a aplicação das mãos nas partes doentes, deslizando essas mãos para baixo para magnetizar e empurrar a enfermidade, para as extremidades e assim retirá-la do organismo do doente. Mesmer, que foi um dos grandes nomes também do estudo do magnetismo animal, que reconheceu no ser humano a faculdade, a capacidade de agir sobre os órgãos de outro ser humano. Nós tivemos na história também, Puisegu foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, ou seja, a hipnose, que era possível conversar com o paciente em um estado alterado de consciência e ali entrevistando o paciente, descobrir meios
para ajudá-lo. Também Deleuze defendia a importância da técnica para a utilização dessa imposição de mãos, né? Ao dizer que aqueles que magnetizam os enfermos devem fazer a escolha de procedimentos, de meios para fazer essa magnetização. Dupotet aplicou o magnetismo como meio de suspender a sensibilidade, como meio de prevenir as dores nas operações cirúrgicas. Então, olha quantos estudos e quantas práticas extraordinárias que foram realizadas por cientistas com o uso do magnetismo humano, do magnetismo animal. Nós hoje realizamos grandes coisas através do magnetismo na tecnologia. Todos os nossos aparelhos radiofônicos, de internet, de televisão, funcionam através do magnetismo. Mas o que esse capítulo vem mostrar para nós não é somente na tecnologia que o magnetismo produz prodígios. Nós também, a todo momento, estamos influenciando uns aos outros através desse campo energético que nós também possuímos pela nossa constituição íntima, que é também formada por átomos em movimento constante. O livro Passe nos traz também as escolas que foram formadas ali no período contemporâneo de Allan Kardec, um pouquinho antes dele, de Barbarin, de Mesmer, de Puységur, em que, por exemplo, lá Barbarin, ele estudou a atuação puramente psíquica, ou seja, acreditava ali que o magnetismo poderia ser aplicado puramente pela força, a energia mental, não admitindo nenhum agente no processo magnético, senão a fé e a vontade. Nós temos a escola de Mesmer, que operava por meios físicos, acreditando que o toque, a fricção, o contato físico das mãos e também o uso de metais era eficaz, e ele demonstrou isso na prática muitas vezes. E a escola de Puységur que unia os dois métodos, o psíquico e o físico, para a magnetização. E é algo semelhante ao que o passe nos propõe, né? O fluido que vem da constituição física do médium, a fé e a vontade que vem da sua constituição psíquica, combinados aos fluidos espirituais dos mentores, agindo ali de modo magnético sobre o paciente, que também é cheio de magnetismo, e ali vai criar-se essa relação de atração e de repulsão, dependendo das partículas que estão envolvidas ali no processo, e isso vai ter um efeito sobre o organismo daquele que vai receber o passe. É muito interessante a gente prestar atenção na figura de Mesmer, um dos pioneiros do estudo do magnetismo humano. Mesmer, posteriormente, irá assinar algumas comunicações da codificação espírita, né, já após ele ter vindo, realizado seus estudos e desencarnado. Então, ele, em espírito, ele vai ser um dos autores espirituais da codificação, mas, em vida, ele já trouxe contribuições muito importantes para aquilo que a doutrina espírita iria utilizar no seu conhecimento. E vem de Mesmer alguns conceitos que hoje nós utilizamos, algumas descobertas, algumas observações que foram feitas por Mesmer no tempo dos seus estudos. Nós temos lá no livro Passe as 27 proposições de Mesmer, que é muito interessante que sejam lidas e a gente observar o quanto que elas se aproximam do conhecimento que hoje é desenvolvido pela doutrina espírita. Algumas dessas proposições, o fluido cósmico universal, que é este fluido em que todas as coisas estão imersas e é através desse fluido que os fenômenos acontecem. Os polos magnéticos no corpo humano, então ele acreditar que assim como outros corpos materiais têm os polos, o ser humano também tem polos magnéticos. O magnetismo animal, que
também os seres vivos possuem esse campo eletromagnético. Esse fluido é comunicável, é comunicabilidade desse fluido, então através dele todos os seres estão em contato entre si. Essa magnetização intermediária é possível a um ser magnetizar outro ser. Então são proposições de Mesmer que hoje são largamente utilizadas pelo Espiritismo. Nós podemos traçar uma linha de tempo que nos traz este primeiro capítulo para a gente compreender a evolução dos estudos do magnetismo, porque houve um momento importante em que esses pesquisadores que investigaram o magnetismo animal começaram a suspeitar que por trás dos fenômenos havia algo a mais, algo além do ser encarnado, algo além do animal. E foi quando teve a transição dos estudos do magnetismo animal para o magnetismo espiritual, e isso nós estamos falando de um período anterior à codificação. Então nós temos aí no ano 1785, a atuação dos espíritos começa a ser observada pelos magnetizadores. Então eles começam a perceber que tem algo além da vontade humana agindo em alguns fenômenos magnéticos que eles estavam observando. Em 1831, nós temos aí um pesquisador, Chardel, ele levanta a hipótese da existência de um magnetismo espiritual. E no ano seguinte, nós temos outro estudioso, Justinius Kerner, que defende a existência da atuação espiritual nos fenômenos magnéticos. Em 1839, Biot corresponde com Deleuze sobre a atuação espiritual no magnetismo. Então, e lembrando, nós estamos falando de estudiosos, de cientistas, de pesquisadores que anteriormente à codificação começaram a perceber essa atuação espiritual nos fenômenos magnéticos. E em 1848, Caragné utiliza os sonâmbulos para investigar o mundo espiritual. Então, através da hipnose, através de pessoas sonâmbulas, ele começa a investigar a existência e a atuação do mundo espiritual nos fenômenos magnéticos. É muito relevante para a nossa reflexão, os nossos estudos, a gente observar esses fenômenos acontecerem como precursores daquilo que o Espiritismo iria nos trazer. Daí dizer, mais adiante, nós iremos estudar sobre isso, que o magnetismo e o Espiritismo são ciências irmãs que surgiram ali paralelo uma à outra e interligadas uma à outra. E aí não podíamos deixar de falar também do Brasil, que essas descobertas do magnetismo que estava acontecendo no mundo antes da codificação, lembrando lá que o Livro dos Espíritos surgiu em 1857, então antes da codificação, esses fenômenos também começaram a acontecer no Brasil. Lá no ano de 1840, chegavam ao Brasil os médicos homeopatas vindos da França e eles começaram a utilizar no Brasil a homeopatia e o magnetismo. Então, observemos, 1840, somente 17 anos depois, surgiria o primeiro livro da codificação espírita. E o magnetismo possui uma ligação muito íntima com a homeopatia. Por quê? São duas práticas que elas agem de modo semelhante porque agem no micro, no campo fluídico do organismo, no campo elementar. Se agem no campo elementar, estão relacionados também ao perispírito. Por isso são ciências precursoras do espiritismo e são ciências com grande afinidade, o magnetismo e a homeopatia. E lá em 1840 nós recebemos, vindo da França, os médicos homeopatas
que utilizavam também do magnetismo para realizar as suas curas, né, as suas receitas, os seus medicamentos. Então eles plantaram uma semente aqui. E aí nós temos lá a informação que vem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que esses médicos que aqui chegaram, eles tinham lá na sua organização o mesmo lema da bandeira de Israel: Deus, Cristo e caridade. Então, a gente vê que foram missionários realmente encarnados na Terra que tinham essa função de fazer desenvolver no Brasil, no mundo, esse conhecimento que mais tarde ia florescer naquilo que nós temos hoje na doutrina espírita. E uma das aplicações mais generalizadas desse magnetismo é através do passe. Então isso foi uma visão básica da nossa aula 1. Há muito mais no capítulo, o capítulo é longo, deve ser lido por todos, deve ser resolvido o caderno de atividades, e qualquer dúvida ou comentário que vocês tenham a respeito desse capítulo, postem no grupo que nós estaremos comentando, tá bom? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Tuas mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição, bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal.